Tem gibi ruim aí na sua coleção? Um, dois, três, mais que três? Enfim, como é que você lida com gibi ruim? Você lê o gibi ruim e despacha porque é ruim? Tu guarda na coleção mesmo assim? Por quê? Porque tem gente que tem alguns gibis ruins na coleção e não se desfaz de nenhum. Afinal de contas, faz parte da coleção. Outros têm alguns critérios, né? Mesmo sendo ruim eu mantenho por causa disso e disso. Outros não, falam assim, se é ruim, não quero nem saber, eu quero isso distante aqui da minha coleção porque não me agrada. E eu acho que existem alguns elementos também em torno disso que são interessantes, que tem gibi que todo mundo acha que é ruim, né? Inclusive a gente. Mas tem uns gibis que todo mundo acha ruim, mas por algum motivo a gente gosta. E aí alguém olha e fala assim, mas cara, esse gibi é muito ruim, por que tá aí? E você fala, cheio de vergonha, né? Porque eu gosto, eu acho legal. E tem alguns gibis que estão na nossa coleção que todo mundo gosta e a gente fala, cara, eu não curto essa história, eu não me agrado disso daí, né? E isso mostra que o gosto, né, tem esse elemento subjetivo, tem essa questão de ter ou não ter realmente agradado a gente aquela leitura, e isso provoca na gente essa questão de manter ou não manter na coleção, né? Por que fica ainda, né, na coleção da gente? O que a gente tem que faz com que esses quadrinhos permaneçam na nossa coleção? E eu separei 3 títulos aqui que fazem parte um pouco dessa controvérsia, né, de gosto, não gosto, enfim, porque que ainda está aqui na coleção, que eu queria usar para direcionar essa conversa entre a gente nesse bate-papo quadrinístico. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão, né, de gibi ruim. E por que a gente mantém esses gibis ruins na coleção da gente, se é que realmente são ruins, porque também tem esse lado da moeda. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal, que se inscrevendo no canal você dá uma força muito grande para esse que vos fala. Além disso, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que quando você compra por meio desses links, você dá uma força que você nem imagina para o canal, de tanto que tu ajuda. E também, se você puder, né, curta o vídeo, que curtindo os vídeos você ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então ver essas questões que envolvem aí os nossos queridos gibizinhos, que envolvem os nossos quadrinhos, que envolve esse lance do gibi ruim. Um gibi que não funcionou, e eu pelo menos nunca vi ninguém elogiando, nunca vi ninguém dizendo que o gibi é bom, vi até um outro achando uma virtude ou outra no quadrinho, mas reconhecendo que na soma geral é muito fraquinho, é o Eixo. Sim, gibi que foi publicado pela editora Panini numa minissérie em 3 partes. E também é um gibi que foi escrito pelo Rick Remender e que posteriormente a Panini também publicou em capa dura. E aqui nós temos o Massacre Vermelho, que tem por objetivo acabar com os X-Men. E temos aqui então, mais uma vez, os Vingadores dos X-Men também se estranhando dentro da narrativa, e o Eixo é um gibi completamente fora do eixo, e que por sua vez tem inclusive o próprio Hulk do Hulk, de tão complicado que é esse negócio aqui. O gibi mal conduzido, mal escrito, cansativo, enfadonho, entre outras coisas possíveis para nomear um gibi ruim. E por que esse negócio ainda permanece na minha coleção? Porque aqui está, porque o Eixo faz parte de uma das mega sagas da Marvel, né? Normalmente a Marvel tem pelo menos uma mega saga por ano, e o Eixo foi uma delas, e por quanto disso ele fica na minha coleção, porque eu sou um colecionador de mega sagas da Marvel. Então, embora eu reconheça que é um gibi muito ruim, ele permanece na minha coleção por quanto disso. Tá? E de repente você até comprou e se desfez, né, por ser ruim, ou está aí na sua coleção, porque de repente você faz parte daquele grupo que mesmo sendo ruim você não se desfaz de jeito nenhum. Mas eu só mantenho ele aqui porque ele é uma mega saga Marvel e eu coleciono essas mega sagas, né? E tem ainda a participação do Hulk, enquanto colecionador do Hulk, ele acaba ficando na minha coleção também por causa disso. Mas rola também um lance interessante com a gente, que é justamente o fato de ter aquele gibi que a galera lê e fala assim, cara, isso aqui é muito ruim, e tu lê e começa a achar a história divertida. Tu lê e fala assim, não é nenhuma coisa digna do prêmio Eisner, mas também não é ruim do jeito que vocês estão falando, não, é uma história divertida, é uma história que dá até gosto de ler, rapaz. E uma dessas histórias muito criticadas, que o pessoal sempre falou que assim foi de um mau gosto tremendo, e que o
o Warren Ellis, quando fez, era só porque ele estava precisando de um dinheiro a mais na conta dele no banco. Então ele fez uma história qualquer para Marvel, uma graphic novel mais especificamente, que no caso é Vingadores Guerra Sem Fim. Se você procurar assim, resenhas no YouTube ou resenhas em blogs a respeito desse quadrinho, via de regra você vai achar as pessoas criticando de forma bem pesada porque é tido como um gibi muito ruim. Mas cara, eu me divirto lendo esse daqui. Eu acho Vingadores Guerra Sem Fim um quadrinho divertido, uma história que vale a pena acompanhar. E é interessante isso, porque a maioria não gosta, mas eu de alguma forma gosto. E li mais de uma vez, inclusive, para ver se minha opinião tinha mudado, e não mudou não, eu continuo gostando de Vingadores Guerra Sem Fim. Eu não sei explicar exatamente porquê, né? Porque eu sou esse outro lado da moeda, né? Esse lado que curte o quadrinho, quando a maioria não curte. Temos aqui uma história, né, que envolve o Capitão América, o passado dele, e a partir disso a necessidade dos Vingadores para enfrentar, né, um grande problema, uma circunstância ali bem complicada, e temos também o Golias Esmeralda também tendo aí um papel bacana dentro da narrativa. Então eu tenho pelo menos dois motivos para manter esse gibi na minha coleção. Uma é a própria participação do Hulk, e a outra é o fato de eu não achar tão ruim igual todo mundo acha. E de repente aí na sua coleção tem algum quadrinho aí que via de regra as pessoas acham muito ruins, e de repente tu curte, de repente tu gosta, de repente você é o outro lado dessa situação, né, e que às vezes a gente nem fala com muito orgulho, né, que não gosta, que gosta do quadrinho, mas é o tal do quadrinho vergonha alheia, né, que pra mim a vergonha ninguém gosta, mas eu gosto disso daqui. E um outro aspecto também que envolve gibi ruim muitas vezes é esse lance de todo mundo elogiar uma obra e quando você vai ler você se decepciona. Eu não sei se isso já aconteceu muitas vezes com você ou ocorre de forma ocasional com você, mas eu já passei por algumas vezes por esse negócio e isso me incomoda muito. Por quê? Porque eu vejo a galera elogiando de uma forma astronômica e acha aquilo lá fantástico, maravilhoso, e na hora que eu vou ler eu não vejo essa virtude toda no gibi. Por exemplo, um gibi que eu nem tenho na coleção e assim, a história pura e simplesmente não me agrada, eu não consigo gostar daquilo lá, é o Supremos do Mark Millar. Eu sei que de cada 10 colecionadores 9,5 elogia, mas eu não consigo gostar. Eu li mais de uma vez, sabe? Mas eu ainda não tenho esse negócio com aquele quadrinho. Mas não é esse quadrinho necessariamente que eu quero falar, sabe? Mas é um exemplo muito claro que dá para se dar a respeito disso daí. Mas a minha questão é outra. A minha questão é o Anel do Nibelungo, que foi publicado pela editora Pipoca Nanquim e que é um elogio atrás do outro em cima desse gibi. É um elogio assim, que as pessoas dizem que é um negócio fantástico. Nota 10 em cima de nota 10. E quando eu fui ler, eu me deparei com um gibi que me cansou, eu me deparei com uma história que não me envolveu, uma história que não apeteceu o meu coração. Eu pura e simplesmente terminei a leitura e falei assim: mas rapaz, o que aconteceu? O que tem de errado aqui? Porque eu não gostei do quadrinho e realmente não curti o Anel do Nibelungo. Eu não sei explicar por quê, mas eu pura e simplesmente acho que não sou o público para esse quadrinho porque eu não consegui ter aquela interação bacana com o que se passa aqui. E por que eu mantenho ainda esse gibi na minha coleção? Eu mantenho esse gibi na minha coleção por uma questão muito simples. Eu quero relê-lo, sabe? Eu quero pegar e ler de novo para ver se minha opinião muda a respeito dessa obra e eu poder falar assim: rapaz, passou aí um tempo, agora eu li, eu mudei de ideia, realmente é um quadrinho bacana, é uma história boa, é uma história mais envolvente, isso, esse e aquele outro, porque quando eu li, eu não curti. Inclusive fiz resenha desse quadrinho no canal, e foi uma resenha que inclusive teve bastante visualizações, e a grande questão era essa: eu não curti, né? E eu reconheço, por exemplo, que é uma história bem amarrada, uma história bem conduzida, sabe? É uma história que tem um direcionamento assim, bem coeso por parte do autor, mas eu pura e simplesmente não me encanto com a história. E isso às vezes acontece com a gente, sabe? A gente não é obrigado a gostar de tudo, e a gente não é obrigado a ir no hype de todo mundo, gente, sabe? Às vezes tu vai pegar e se deparar com um quadrinho que pura e simplesmente todo mundo fala que é fantástico e você não gosta, sabe? Você vai achar gente que, por exemplo,
que meio mundo elogia Watchmen, inclusive eu, mas você vai achar gente que não gosta de Watchmen, você vai achar gente que não gosta de Batman 1, você vai achar gente que não gosta do Cavaleiro das Trevas, você vai achar gente que não gosta do Thor do Jason Aaron, você pura e simplesmente vai ver gente que não gosta de V de Vingança e por aí adiante, gente que não gosta de Gotham. Ah, mas João, não gosta, pura e simplesmente, mas não gosta por quê? Não gosta porque a pessoa lê e ela não se empolga com a leitura, ela não se envolve com a leitura não chama ela para dentro do gibi como ela gostaria que fosse, e muitas vezes o que pode também causar decepção da gente em relação a uma obra é o fato justamente do hype. É tanto elogio, tanto elogio, tanto elogio, que na hora que você vai ler, você espera ler um negócio que é espetacular, e quando você lê, você se decepciona. E essa questão é muito séria, porque isso também acontece com filme, né? As pessoas elogiam demais um determinado filme, aí na hora que tu vai assistir, você fala assim, ué, mas era só isso? É um filme legal, nada mais do que isso, é um filme comum, não vi essa razão para tanto barulho em torno disso, sabe? Mas por quê? Porque a gente fica com a expectativa alta demais, e quando a expectativa está alta demais, via de regra, a gente se frustra, né? E eu acho que o meu negócio com o Anel do Nibelungo foi mais ou menos esse, eu deixei a expectativa tão alta, que quando eu li, eu olhei e falei assim, rapaz, mas que coisa. E no Guerra Sem Fim, que por sua vez estava todo mundo falando mal, eu fiquei com um hype tão baixo, que eu acabei gostando. Então, muitas vezes pode acontecer também isso, de ter uma obra que ninguém gosta e você fica com a expectativa tão baixa em relação àquilo que tu pega e fala, rapaz, não é que é tão ruim igual o povo tá falando, não. Tem umas coisas legais aqui, é um gibi até bacana, mas por quê? Porque você esperava ver um negócio pura e simplesmente detestável, e aí você acabou ficando, digamos assim, impressionado, ou se não impressionado, você teve boas expectativas, né, com a leitura, você se agradou porque o conteúdo era melhor do que você pensava, justamente porque você esperava ler uma verdadeira porcaria, e não foi isso que aconteceu. E tem coisa que é de gênero comum, né, de senso comum, na verdade, né, que você lê e você fala assim, é ruim mesmo, não tem jeito não, mesmo se esforçando não dá, né, e isso acontece também. E aí a gente vai ter os nossos motivos para mantê-los na coleção. Eu, por exemplo, mantenho o Eixo porque eu coleciono Megas Sagas, eu mantenho o Guerra Sem Fim, que todo mundo fala que é ruim, porque eu gosto, e eu mantenho o Anel do Nibelungo porque eu quero ler de novo, para ver se minha opinião muda ou não muda, mas aí eu leio mas eu já sei que já vou com uma expectativa, né, mais racional, eu diria assim, e de repente eu consiga aproveitar melhor a leitura. Mas me diz aí, na sua coleção tem gibizinhos que tu não curte muito, ou que faz parte desse negócio? Qual gibi que você gosta e que ninguém gosta? Qual é o gibi que todo mundo gosta, mas você não gosta? E qual é o gibi que muitas vezes é senso comum, que você também não gosta não, mas ainda está aí na sua coleção? Por que que tá? Por que que você guarda o gibi ruim? Enfim, vamos conversar um pouquinho aí nos comentários, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.